Na engenharia, a matemática é meio implacável, né? Tipo, um engenheiro civil calcula a tensão, projeta a ponte com uma margem ali de segurança e a estrutura simplesmente fica de pé. É, a gravidade não negocia, Jonas. Ou a ponte suporta a carga ou ela cai. Exato, Monique. O aço não muda de ideia sobre o peso que consegue suportar só porque o mercado acordou de mau humor. Com certeza, é uma ciência exata, né? Totalmente livre de incertezas comportamentais. Pois é. Mas quando a gente cruza a fronteira para o planejamento financeiro, especificamente naquelas projeções de aposentadoria de longuíssimo prazo, essa precisão toda da engenharia meio que desaparece. Evapora, né? Uhum. De repente, aquela ponte matemática que deveria nos sustentar por 30, 40 anos, começa a balançar violentamente com os ventos da inflação, crises, decisões políticas. E o que parece uma certeza absoluta numa planilha de Excel hoje pode, sabe, virar uma armadilha financeira daqui a 2 décadas. Totalmente. É um terreno onde a estatística encontra o imponderável mesmo. Perfeito, Manique. E vale lembrar que hoje é segunda-feira, dia 20 de abril de 2026. Essa data é super importante porque também marca o momento exato do levantamento de todas as fontes e dados que vamos dissecar aqui hoje. Exatamente, é o nosso corte temporal para essa análise. Isso aí. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso mergulho profundo no macroeconomia. E o título do episódio de hoje vai direto ao ponto. Analisando a regra dos 4%. Um tema central, Jonas, para qualquer pessoa que ouse pensar em independência financeira. E a gente agradece muito a quem está nos ouvindo hoje por desbravar essa complexidade toda aqui com a gente. Com certeza. E para iniciar, pensem no dilema mais clássico do mundo dos investimentos. Imagine que o investidor passou anos economizando e finalmente acumulou um patrimônio de R$ 1 milhão. O sonho de consumo de muita gente. Né? A grande questão passa a ser quanto esse investidor pode sacar por ano para viver de renda sem correr o risco de o dinheiro acabar antes do fim da vida. O famoso medo de sobreviver ao próprio dinheiro. Exato. E a promessa da famosa regra dos 4% é justamente ser a resposta definitiva para isso. Quase um santo graal matemático. Nosso objetivo hoje é desmontar essa regra peça por peça, Monique. Vamos investigar se ela ainda é um farol seguro, um mito reconfortante ou apenas uma anomalia histórica que não vai se repetir. Sensacional. Mas, Monique, antes da gente entrar nos mecanismos dessa regra, deixa eu dar aquele nosso recado de praxe para nossa audiência. Claro, manda bala, Jona. Lembrando que este programa é um oferecimento do canal Macroeconomia, que traz compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Não deixem de se inscrever e acompanhar nosso conteúdo. Bom, Jonas, para testar a resistência dessa regra aos dias atuais, o primeiro passo lógico é voltar lá para o momento em que ela foi forjada, né? Precisamos entender o cenário base. Estamos falando dos anos 90, certo? Aquela era de ouro do mercado americano. Precisamente. A autoria conceitual vem de um consultor financeiro chamado William Benjamin. Isso foi em... Um artigo, né? Isso, um artigo seminal que ele publicou em 1994, justamente tentando resolver esse pânico dos clientes dele sobre quando o dinheiro acabaria. Certo. E aí, 4 anos depois, em 1998, a regra ganhou um status meio que de lei, sabe? Com o famoso Trinity Study, que foi conduzido por 3 acadêmicos, o Cooley, o Hubbard e o Walls. Ah, o estudo de Trinity. Isso. E a mecânica que eles estabeleceram, Jonas, é de uma simplicidade até sedutora. É aquele modelo que o pessoal chama de piloto automático de saques, né? Exato. Funciona mais ou menos assim. No primeiro ano da aposentadoria, o indivíduo saca 4% do valor total do portfólio. Pegando o nosso exemplo de 1 milhão, o primeiro saque seria de 40 mil. Uhum. E a partir do ano 2, a mágica estrutural acontece. O investidor simplesmente ignora completamente o que a bolsa de valores ou a taxa de juros estão fazendo. Ele pega aquele valor do ano anterior e corrige só pela inflação oficial. Simples assim. Né? Se a inflação foi de 10%, o saque seguinte passa a ser de 44 mil. E segundo esse estudo original, uma carteira dividida entre ações e títulos americanos duraria pelo menos 30 anos com esse método. Na teoria, Jonas, é brilhante, porque tira a emoção da tomada de decisão.
O aposentado não entra em pânico numa crise, nem gasta demais num mercado em alta. Mas, Monique, é aqui que começam os problemas de interpretação, ao meu ver. A impressão geral, de quem nos acompanha, geralmente é de que esses 4% são a média do que o mercado americano entrega. Pois é. Sabe? Se a Bolsa Americana rende historicamente lá seus 8% a 10% ao ano, sacar só 4% parece até conservador demais. A pergunta lógica seria, por que não sacar 6% ou 7%? Essa é a armadilha clássica, Jonas. A regra dos 4% não foi calibrada usando a média histórica de retornos. O William Bending fez exatamente o oposto. O oposto? Como assim? Ele construiu um teste de estresse focado no pior cenário histórico documentado até aquele momento. Caramba! Quer dizer que 4% é tipo o fundo do poço estatístico. Prosperidade dos anos 80. Ele vasculhou os dados atrás da pior janela de 30 anos possível. Nossa! E ele encontrou o perfil mais azarado do século. O investidor que decidiu se aposentar no final de 1968. Nossa, 1968. Logo às vésperas daquela década perdida americana, né? Sim, a infame estagflação dos anos 1970. Quem parou de trabalhar em 1968 enfrentou o choque do petróleo, a renúncia do Nixon. Um mercado de ações derretendo, né? Derretendo. E uma inflação de 2 dígitos que corroía o poder de compra numa velocidade assustadora. Foi para sobreviver a essa tempestade perfeita que os 4% se provaram o limite máximo seguro. Caramba, Monique. Isso muda completamente a perspectiva. Os 4% não são a velocidade de cruzeiro num dia de sol. Eles são o bote salva-vidas projetado para quando o navio principal está afundando, né? Sob a pressão da estagflação. Uma ótima analogia, Jonas. Mas, se a gente fosse olhar para a média de anos normais, o número seria bem maior, imagino. Sem dúvida nenhuma. Em cenários de retornos médios, sem esses eventos catastróficos em sequência, o próprio Bending notou que a taxa de retirada segura bateria confortavelmente ali na casa dos 6,5% a 7%. Entendi. O que levanta um elefante na sala sobre a aplicação prática disso, Monique. Qual? Porque esses estudos da década de 90 operam num vácuo meio perfeito. Eles pressupõem um mundo sem fricção. Os custos operacionais. Exato. Na vida real, se uma pessoa precisa de R$40 mil líquidos na conta para pagar as contas do ano, ela vai ter que resgatar um valor significativamente maior do portfólio. Para cobrir imposto, taxa. Imposto de renda, taxas de administração de fundos, custódia, corretagem, tudo isso. Se o saque real bruto for de 4,8% ou 5,2% logo no primeiro ano só para cobrir essas mordidas institucionais, a matemática do bote salva-vidas simplesmente afunda. Esse é um ponto vital, Jonas. A fricção dos cursos arrasta o rendimento para baixo de forma muito pesada. E isso nos leva à primeira grande rachadura na estrutura moderna dessa regra. Qual seria? Pensa comigo, se o Bending testou o modelo contra a pior década americana, por que os pesquisadores financeiros de ponta da atualidade estão soando o alarme de que a regra pode ser perigosa hoje? É uma boa pergunta. O que mudou na matemática de 1994 para cá? A resposta reside num conceito técnico bem perverso chamado risco de sequência de retornos. Risco de sequência de retornos? Isso. Tem um artigo acadêmico de 2013, liderado por pesquisadores muito respeitados, o Fink, o Pau e o Blanchett. Eles dissecaram como a ordem cronológica em que os lucros ou prejuízos ocorrem é tão ou mais importante do que a média final. Deixa eu tentar materializar isso para nossa audiência, Monique. Imagina uma expedição de alpinistas tentando subir o Everest. A equipe calculou meticulosamente os suprimentos ali para 30 dias. Tá. Se uma avalanche atinge o acampamento e destrói metade das ações logo no segundo dia de escalada, a expedição inteira está condenada, né? Faltam 28 dias ainda. Exato, faltam 28 dias e não tem calorias suficientes para manter o ritmo. Agora, se a mesma avalanche destrói a comida no 29º dia, o impacto é quase nulo, porque eles já estão chegando ao cume. Faz todo sentido. A perda média de suprimentos seria a mesma nos dois cenários, mas o momento em que a perda ocorre determina a vida ou a morte. Nossa, Jonas, essa é uma ilustração perfeita das dinâmicas do mercado financeiro. Quando aplicamos isso à carteira de um aposentado, a lógica é idêntica. Se o mercado de ações sofre um crash muito severo nos 2 ou 3 primeiros anos após a aposentadoria, o portfólio sofre um golpe duplo.
sabe? Como assim, golpe duplo? Os ativos perdem valor pela queda do mercado em si e o investidor continua vendendo parte desses ativos na baixa para sustentar aquele saque fixo que está corrigido pela inflação. Entendi. O principal é devorado antes de ter a chance de render juros compostos. Precisamente. O patrimônio base encolhe de forma tão drástica que, mesmo que venha o mercado em alta extraordinário 10 anos depois, o investidor não tem mais capital suficiente alocado para capturar essa recuperação. A matemática simplesmente não fecha. Não fecha. O dinheiro acaba antes do fim da vida. Falando em fim da vida, Monique, a demografia mudou brutalmente desde 1994. A regra dos 4% cravava o horizonte de testes ali em 30 anos, presumindo uma aposentadoria aos 60, 65 anos. O padrão da época, né? Pois é. Mas hoje a gente convive com profissionais buscando saídas incrivelmente precoces. O movimento de independência financeira, aquele pessoal da comunidade FIRE. Ah, sim, o Financial Independence Retire Early. Exatamente, o pessoal está projetando parar de trabalhar na casa dos 30 e poucos ou 40 anos. Isso significa esticar essa ponte matemática para suportar 40, às vezes 50 anos de retiradas constantes. E os modelos matemáticos não reagem bem a essa adição extrema de tempo, Jonas. 3 décadas é uma coisa, agora meio século de saques expõe o portfólio a um número muito maior de ciclos econômicos negativos. Com certeza. Compilados pela Morningstar naqueles relatórios de panorama de aposentadoria agora da nossa janela de 2024 a 2026. Fresquinhos, né? Muito fresquinhos, eles mostram um ajuste severo nas expectativas. Para quem planeja um horizonte de 40 anos de aposentadoria, hoje a taxa segura não passa nem perto de 4%. Ela despenca para a faixa dos 3,1%. Caramba, mas, Monique, 3,1% soa quase punitivo. É baixo mesmo. É uma diferença percentual que parece pequena ali no papel, mas na prática exige que a pessoa acumule milhões a mais durante a fase de trabalho só para conseguir manter o mesmo padrão de vida projetado inicialmente. A Morningstar não está pecando meio pelo excesso de pessimismo, não? Olha, a preocupação deles se apoia no cenário macroeconômico global atual, Jonas. A gente vive um momento onde o mercado de ações americano, que é o motor clássico dessa regra, opera com métricas de valuation historicamente muito esticadas. Tudo muito caro. Exato. Ativos muito caros no presente tendem a entregar retornos futuros mais modestos. Somando isso à instabilidade persistente das taxas de juros reais e inflação global, a Morningstar ajustou até mesmo a previsão tradicional de 30 anos. Para quanto? Eles estão sugerindo taxas entre 3,7% e 3,9% para quem se aposenta na nossa janela temporal de 2025 e 2026. Interessante. E, além dessas flutuações de mercado, tem uma crítica brilhante do economista Lawrence Kotlikoff, que ataca a própria natureza robótica dessa regra, né? O Kotlikoff é cirúrgico nisso. Ele argumenta que a regra dos 4% falha em espelhar o comportamento econômico racional. A premissa de sacar um valor fixo todo ano, faça chuva ou faça sol, é uma atitude que ignora o nosso instinto de sobrevivência humano. Ele argumenta que o modelo é engessado demais para o mundo real, correto? Exatamente, Monique. Pense numa família real diante de uma recessão brutal. O que eles fazem? Eles apertam os cintos. Com certeza. Eles cancelam a viagem de férias, adiam a troca do carro, reduzem aquele orçamento de jantares fora. Mas o algoritmo lá do Benjamin obriga o modelo a continuar drenando o portfólio cegamente apenas para seguir o índice de inflação. O que causa um dano profundo na sustentabilidade da carteira nos anos ruins, né? Exato. Isso acaba gerando 2 cenários extremos e igualmente indesejados. Seguir essa inércia cega resulta em falência prematura, na pior das hipóteses. Ou na maioria das simulações de sucesso, o indivíduo passa a vida inteira estressado, com o orçamento contido e morre deixando para os herdeiros o triplo ou quádruplo do patrimônio com que começou. Ou seja, a pessoa sacrificou um padrão de vida mais alto durante a aposentadoria saudável por conta de um modelo matemático inflexível. Perfeito. Mas, de todos os defeitos dessa regra, existe um que me fascina por ser talvez o maior ponto cego das finanças pessoais. Qual seria, Jonas? Todos esses dados monumentais do Benjamin, o Trinity Study,
todos eles analisaram unicamente a economia dos Estados Unidos. Um viés americano. Pois é. O que acontece quando pegamos essa fórmula mágica e tentamos aplicar no resto do mundo? Não tem o risco de que o século XX americano tenha sido apenas um lance absurdo de sorte econômica? Uma exceção que não deveria ser tratada como regra geral? Jonas, essa pergunta que desconstrói a regra dos 4% em nível internacional. Quando a gente sai das fronteiras de Wall Street, a estatística vira um banho de água fria colossal para nossa audiência. Sério? Muito. Em 2010, um pesquisador chamado Wade Pfau conduziu um estudo massivo analisando 109 anos de dados financeiros reais em 17 países desenvolvidos. Um trabalho rigorosamente revisado por pares. E qual foi o veredito? Brutal. A regra dos 4% falhou miseravelmente na esmagadora maioria desses países. Mas, falhou de faltar um pouquinho no final ali ou falhou de zerar a conta mesmo? Colapso total do portfólio, Jonas, zerar a conta. Considerando uma carteira balanceada padrão, a taxa de 4% sobreviveu ilesa durante um século apenas num punhado de países extremamente específicos. Quais? Suécia, Nova Zelândia, Canadá e Dinamarca. E nos Estados Unidos funcionou no limite, com a taxa de sobrevivência ali raspando na trave. Mas, Monique, e o resto da Europa? O imaginário comum é de que as nações europeias são bastiões de estabilidade histórica. Engano nosso. Na Itália, por exemplo, aplicar a regra dos 4% ao longo do século XX resultou em uma taxa de falha de 80,5%. 80%? Sim. Em outras palavras, de cada 10 pessoas que tentassem se aposentar usando esse método lá, 8 iriam à falência. Caramba! E a situação na Alemanha é ainda mais assombrosa. Um estudo abrangendo o período de 1900 a 2008 mostrou que a taxa de retirada segura histórica no mercado alemão foi de impensáveis 1,14%. O quê? 1,14%? Pois é. Monique, se a taxa segura fosse de pouco mais de 1%, aquele investidor do nosso exemplo precisaria acumular quase 3,5 milhões em vez de 1 milhão, só para conseguir sacar os mesmos 40 mil por ano. Exatamente. A matemática é punitiva. Mas, pensando na história do século XX na Alemanha, né, com hiperinflação na República de Weimar, 2 guerras mundiais destruindo o parque industrial, colapsos cambiais, o capital literalmente virou pó. Evaporou. Isso levanta muito a questão do viés de sobrevivência nas análises financeiras que a gente consome. Como esse viés distorce nossa percepção da segurança no longo prazo, Jonas? Explica para o pessoal. O viés de sobrevivência é uma armadilha lógica terrível. Imagina tentar descobrir a estratégia perfeita para ficar milionário, mas como fonte de pesquisa, você entrevista apenas pessoas que já ganharam na loteria. A resposta vai ser óbvia, né? Claro. O resultado do estudo diria: olha, basta apostar semanalmente, é sucesso garantido. Porque você excluiria da pesquisa os milhões que perderam tudo. Quando a gente lê o Trinity Study, estamos olhando para o vencedor da loteria geopolítica. Os Estados Unidos passaram pelas grandes guerras com seu território intacto e consolidaram o dólar como moeda global. Aquele ambiente econômico foi blindado por vantagens geográficas históricas que são incomparáveis, né? Exatamente, Monique. E países onde os mercados de capitais simplesmente deixaram de existir ou foram confiscados, como a Rússia lá em 1917, a China de 1949 ou a Argentina em múltiplas crises inflacionárias, esses países simplesmente são ejetados da base de dados de longo prazo porque as planilhas não conseguem processar perdas de 100%. Apagam a história ruim. Assumir que a performance de 4% nos Estados Unidos é uma métrica universal é, no mínimo, ignorar a montanha de cemitérios financeiros ao redor do mundo. Esse é o grande alerta dos economistas atuais, Jonas. Importar cegamente esse otimismo americano do século XX para projetar o século XXI no resto do mundo é, estatisticamente, uma aposta de altíssimo risco. O que inevitavelmente nos traz para o nosso quintal. E a aplicação disso no Brasil, Monique.
A nossa dinâmica desafia completamente essas premissas americanas. Totalmente. Somos um país de juros estruturalmente altos, onde investidores costumam construir patrimônio massivo fugindo da bolsa e se abrigando na renda fixa. Como a matemática da aposentadoria se comporta por aqui? Bom, no Brasil, o desafio para os pesquisadores não é apenas o comportamento dos juros em si, Jonas. É a escassez de dados confiáveis mesmo. Faltam dados longos, né? Muito. Mas a gente encontrou uma das raras análises acadêmicas rigorosas sobre o tema, que foi publicada pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, lá em 2023, assinada por Pereira e Perlin. E o que eles descobriram? Rodando modelos matemáticos adaptados para o nosso cenário nacional, eles sugerem que uma taxa de retirada sustentável para o Brasil seria de 5%. 5%? Isso. E o fator que permite esse prêmio acima do padrão global de 4% é justamente o nosso forte ancoramento em títulos de renda fixa que pagam prêmios reais poupudos. Então quer dizer que a FGV valida que podemos sacar mais que o modelo americano tradicional sem precisar se expor tanto ao risco de ações? Dentro daquela modelagem, sim. Nossos títulos soberanos oferecem um rendimento real que facilita muito a formação de renda passiva. E tem mais, a comunidade de investidores focada em independência financeira no Brasil, o pessoal lá do Movimento FIRE, vai ainda mais longe nas projeções. Mais longe que os 5%? Muito mais. O portal brasileiro AA40, por exemplo, fez cálculos empíricos atualizados para a nossa data atual de 2026. Eles simularam o desempenho real de uma carteira mista, 50% alocada no índice Bovespa e 50% alocada em títulos de renda fixa atrelados à Selic ou ao CDI. Nossa! E qual foi a taxa de retirada segura que essa carteira brasileira entregou no teste deles? Surpreendentes 8,48%. Quase 8,5%. Pois é. Monique, isso soa como feitiçaria financeira. É mais que o dobro da regra americana. O investidor poderia sacar quase 90 mil por ano daquele milhão inicial. É tentador olhar para esse número e achar que nós temos um mapa do tesouro. Mas vale sempre o alerta gigantesco de que estamos dissecando retrospectivas estatísticas puras aqui. Nós não estamos dando o aval para ninguém rasgar o planejamento amanhã baseado nesse número, viu, pessoal? Exato, sem recomendações. Mas, tecnicamente, o que explica um percentual tão alto? Explica-se pela amostragem temporal, Jonas, e é aqui que a sirene de risco sistêmico dispara ensurdecedora. Os cálculos que geram essa taxa espetacular de 8,48% utilizam exclusivamente os dados pós-plano real, abrangendo o período de 1995 até o presente. Ah, entendi. Isso nos dá uma janela de apenas 30 anos de dados limpos. É uma amostra incrivelmente pequena para desenhar planos que precisam durar décadas, né? Muito pequena. Se o Bendian testou dezenas de janelas de 30 anos que se sobrepunham ao longo de um século inteiro nos Estados Unidos, nós aqui no Brasil estamos literalmente testando a única janela de 30 anos de estabilidade monetária que conseguimos manter até hoje. Perfeita colocação. Historicamente, antes de 1994, os dados brasileiros são totalmente contaminados por distorções colossais causadas pela hiperinflação e por aquelas constantes trocas de moedas, né? Corta zero, muda o nome. Isso. Não há como simular saques consistentes de longo prazo com cruzeiros ou cruzados virando pó da noite para o dia. Apesar de termos hoje títulos fantásticos como Tesouro, IPCA+, que frequentemente entregam inflação mais 5% ou 6% ao ano, os riscos locais pesam demais na estabilidade desse modelo. Olha, os riscos locais são bestiais, Monique. O primeiro grande risco é a memória inflacionária. Sim, que sempre assombra. A indexação da nossa economia pode proteger títulos públicos, é verdade, mas também gera uma volatilidade brutal nos custos de vida básicos. Planos de saúde e escolas, por exemplo, muitas vezes sobem muito acima do índice oficial de inflação. Com certeza. O poder de compra daquele saque de 8% vai minguando na vida real se a inflação do seu setor disparar. E tem que acrescentar a isso a instabilidade institucional, né? As regras do jogo mudam frequentemente por aqui. Toda hora. Na tributação de fundos exclusivos ou dividendos, tudo isso pode destruir as margens daquela taxa segura de um dia para o outro. E não podemos esquecer da nossa extrema volatilidade cambial. Para o aposentado brasileiro que,
consome eletrônicos, viaja para o exterior ou até consome pão. Pão? Sim, já que importamos trigo e ele é precificado em dólar. Uma desvalorização severa do real impõe uma inflação oculta no custo de vida que o simples reajuste do IPCA ali não recompõe a tempo. Excelente ponto. Sem contar que, se a nossa taxa básica de juros, a Selic, um dia convergir de vez para os padrões mundiais mais baixos e civilizados, quem baseou a aposentadoria achando que ganharia 8% acima da inflação para o resto da vida, vai bater de frente com uma parede de concreto financeiro. Em resumo, Jonas, sustentar um modelo de 8% de retirada contando que os prêmios da renda fixa brasileira continuaram estratosféricos pelos próximos 40 ou 50 anos, pressupõe que o Brasil vai permanecer num limbo de alto risco para sempre. O que, ironicamente, em si já é um risco insustentável. Exato. A amostra de 3 décadas de estabilidade do real ainda não é suficiente para nos dar a tranquilidade estatística de um século de mercado americano. Sensacional. Bom, puxando todos esses fios da nossa investigação, a conclusão mais honesta que emerge dessa montanha de dados globais e locais é que a regra dos 4% está muito distante de ser uma lei imutável da física. Definitivamente não é gravidade. Não é. A gravidade de Isaac Newton vai funcionar perfeitamente não importa onde você esteja, né? Já os 4% falham miseravelmente dependendo da sua latitude e da década em que o mercado decidir te testar. Essa regra atua melhor como uma bússola inicial, Jonas. Uma bússola. Gosto disso. É, uma heurística útil para ajudar a iniciar o planejamento da jornada, mas que vai exigir ajustes constantes de rota, controle rígido de despesas em tempos de crise e muita flexibilidade por parte do navegador. Tratada como um farol, ela ilumina a escuridão do planejamento inicial. Mas tratada como uma promessa matemática inquebrável, ela carrega o potencial de um naufrágio silencioso. É um ótimo resumo. E, para não deixarmos o cérebro de quem nos escuta descansar muito, lança uma provocação final sobre esse modelo, focada no horizonte do nosso próprio século. Lá vem. Nós acabamos de analisar o peso de mais de 100 anos de dados financeiros da era industrial. Mas considerando a velocidade absurda da atual revolução tecnológica e da inteligência artificial substituindo funções inteiras do mercado de trabalho, fica a pergunta: Qual? será que a economia global, o comportamento do capital e as pressões inflacionárias dos próximos 30 anos guardarão alguma semelhança com o século XX, que validou essa regra originalmente? Deixo essa reflexão no ar para quem nos escuta tentar processar. Nossa, um questionamento que desafia qualquer planilha atual, Jonas. E antes de encerrarmos o episódio de hoje, reforço o nosso compromisso de transparência além do nosso aviso legal institucional. Por favor. Importante ressaltar que esse material é um compilado de projeções e informações abertas de fontes terceiras, tendo caráter meramente informativo e educacional. Não quer apresentar nenhum viés ideológico, não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro de nenhuma natureza. Projeções estão sujeitas a frequentes revisões de acordo com novas informações, fatos externos e novas narrativas. De igual forma, desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros. Excelente. Monique, muito obrigado por navegar por toda essa complexidade estatística hoje. E o meu maior agradecimento vai para todos que dedicaram esse tempo para mergulhar de cabeça nos fundamentos dessa mecânica conosco. Foi incrível. Esperamos que essa análise traga mais substância e clareza para a forma como cada um planeja o seu futuro. Vocês estão intimados a retornar para os nossos próximos debates. Obrigada pela troca constante, Jonas, e um agradecimento especial a quem acompanhou cada etapa desse raciocínio. Mantenham um espírito crítico sobre os dados e não deixem de explorar as próximas análises. Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal, acessem os links e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau! Tchau!